Muito boa tarde, boa tarde. Claro, é a minha vida, é pá, 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 pá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Lara, boa tarde, Beatriz, boa tarde, Alexandre. Ok, boa tarde. Preparados para mais uma aula? Mais uma vez coloquei o link nos vários grupos. Não sei se está aí alguém como convidado. Seja bem-vindo. Que já agora, quem tiver pessoal para tirar a carta, a próxima turma inicia 6 de outubro. Portanto, quem quiser entrar na próxima turma, seja bem-vindo também, para maturar. Boa tarde, boa tarde. Já estamos 8. Sempre a somar. O fim de semana foi bom? Fim de semana foi porreiro? Sim ou não? Prepararam-se para esta aula? Das aulas mais exigentes que vamos ter? Esta aula é complexa. Eu digo sempre isto, não digo? É para vocês abrirem a pestana, porque por acaso hoje é mesmo importante, porque é super comprida. Portanto, é complicada para mim e é complicada para vocês essa aula. Portanto, o máximo de atenção. É mais, Diogo, é mais no sentido da matéria que sai, ou seja, é mais no sentido de ser muitos temas, ou seja, muitos objetivos. Ok? Em termos de questões, até normalmente não é algo que vocês errem em exame teórico, em perguntas, mas é complexa no sentido que é extensa, ou seja, que é um bocadinho puxada, que é muita informação, ok? É mais nesse sentido. Não há muita linguagem nova, não há nada disso. Há uma linguagem corrente, normal, ok, que vamos utilizar. Portanto, não há muitos termos novos, mas é extensa. É bastante informação. Por isso é que logo às 18h35 inicio mesmo, ok? Porque é mesmo... Pronto, é complexa, ok? Em termos de extensão, em termos de matéria. Muito bem, 17. Vamos esperar mais 3 minutos. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida, pode expor. Ok? Portanto... Já agora, não sei se está aí alguém como convidado ou alguém que tem alguém para tirar a carta, a próxima turma inicia dia 6 de outubro. Portanto, é o mesmo processo que é o vosso. No dia 6, que é sexta-feira, MSR, sábado de manhã, a segunda parte do MSR e depois, a partir de segunda-feira seguinte, os módulos que nós estamos agora. É claro que eu vou estar com vocês em direto até ao final da vossa turma, setembro. Os outros vão iniciar por gravações. Ok? Porque ainda vou estar a dar aulas a vocês. Portanto, a próxima turma, o MCOM, é por gravações que inicia. Ok? Ninguém tem dúvidas? Se calhar vamos começando então devagarinho. Como eu disse, é extensa a aula. Já estamos 18. Sempre a somar. Já é tudo concentração. É que para além de boa tarde não me respondem mais nada. Pronto, tarde boa. Eu costumo dizer, logo que uma pessoa de manhã acorda, abre os olhos, já é bom dia. Okay? Já é bom dia, já é boa tarde, já é boa noite. Ora bem, vou só dar aqui uma passagem no WhatsApp, está tudo. Vamos iniciar? Sim, pode ser? Ok. Vamos lá. Então, objetivos. Como vocês estão a ver aqui, aula 7, e como vocês estão a ver aí, são bastantes os objetivos. Vou, obviamente, dar sempre com calma, ok? Não vou atropelar a matéria, portanto, vamos dar com calma, mas vamos tentar sempre manter um ritmo para que, porque temos que cumprir esses objetivos, porque senão depois vocês vão fazer teste e vão-me dizer assim que saíram perguntas ou se matéria que nós não falamos aqui diretamente, ok? Isso eu não quero que aconteça.
Boa tarde, Cris. Portanto, terminamos a sinalização, continuamos na mesma, na unidade 1, ok? Mas vamos falar naquilo que estava para além da sinalização. Quando nós demos a hierarquia, nós falamos. Depois de toda a sinalização, vêm as regras. Ok? Portanto, vamos começar a dar as regras de trânsito. Basicamente, as leis. E começando pelo início de marcha e pela retoma de marcha. Depois, posição de marcha e pluralidade de vias de trânsito. Depois, trânsito nas rotundas, cruzamentos e entroncamentos. Depois, trânsito nas passagens de nível e trânsito em certas vias ou troços. Autoestrada, via reservada a automóveis e motociclos, trânsito na ponte 25 de Abril. Ok? E depois vamos falar nos peões. O que é equiparado ao trânsito de peões. Certo? E certas regras, cuidados que como condutor temos que ter e direitos que o peão tem e deveres que Estão a ver o que eu estou a... Cris, tenta mudar o teu layout. Então toda a gente está a ver. Ou faz refresh, ou entra e sai. Ou melhor, sai e entra. Ao contrário, certo? Ok? Porque toda a gente está a conseguir ver o que eu estou... Nem estou a partilhar. É no ecrã normal da aula. Ok? Portanto, como vocês estão a ver aí, vamos falar em pistas especiais. Certo? A corredor de circulação. Portanto, vamos falar, é muita matéria, por isso peço-vos o máximo de atenção possível, ok? Obviamente, e sempre que tenham dúvidas, não é por eu estar a dizer que vai ter que ser mais rápido um bocadinho que vocês não exponham as vossas dúvidas, ok? Se não perceberem, a melhor forma é logo interpelarem-me, não percebi, pode repetir, etc, etc, etc. Ok? Vamos então iniciar e a primeira parte que nós temos que falar aqui, e vou utilizar só agora esta parte da videoaula, ok? A primeira coisa que vocês têm que entender é que qualquer veículo, seja ele com ou sem motor, desde que esteja a circular na via pública, tem que ter um condutor. Um veículo de tração animal tem que ter um condutor, o velocípede tem que ter um condutor, um automóvel tem que ter um condutor, o motociclo tem que ter um condutor, certo? As exceções, ou seja, que não precisam diretamente de um condutor, por exemplo, os reboques. O reboque diretamente não tem um condutor, mas está aqui, atrelado a um veículo que só vai ter um condutor. Um semi-reboque, que é em tudo idêntico com um reboque, e vai haver uma aula em que nós vamos simplesmente mostrar-vos a diferença entre um reboque e um semi-reboque. O semi-reboque diretamente não tem um condutor, mas está engatado a um veículo que tem um condutor. Depois, a situação do gado bovino, quando, por exemplo, que seja vaquinhas ou não sei o quê, diretamente cada uma não tem um condutor, mas eles dizem que por cada 6 cabeças, ou seja, por cada 6 boizinhos ou vaquinhas, tem que ter uma pessoa, ok? Simplesmente guiá-los, ok? Mas o mais importante é vocês perceberem que, e eu agora vou parar aqui, já está na parte seguinte, ok? Portanto, qualquer veículo que circule na via pública tem que ter um condutor, tem que ter uma pessoa responsável pelo conduzir, que é o condutor, seja tração animal, seja velocípede, seja automóvel, seja motociclo, seja que veículo for, ok? Depois, esse condutor, vocês futuramente, vão ter que entender, e isto já falámos quando demos também o MSR e vamos falando ao longo de todas as aulas, esse condutor tem que deixar de cometer atos que possam interferir com a segurança, quer seja a sua própria segurança, quer a segurança dos outros. Portanto, qualquer condutor tem a responsabilidade
de não executar nenhum tipo de manobra, nenhum tipo de situação que possa prejudicar o outro, que possa afetar a sua segurança, a segurança das pessoas que vão consigo no veículo e, obviamente, os outros. Portanto, temos que deixar de... Ok, já chegámos lá, Abneles, isso. Já vamos chegar a essas coisas todas. Portanto, temos que deixar, qualquer condutor tem que saber e ter a percepção que vai ter regras a cumprir. Ok, vai ter direitos, okay, mas também vai ter regras a cumprir. Deveres. Ok? E tem que praticar pela sua segurança e pela segurança dos outros, tem que praticar a tal condução defensiva, conduzir de modo a evitar o acidente. Muitos de vocês têm mandado dúvidas em relação à condução defensiva e eu costumo dizer aqui muitas vezes que conduzir defensivamente não é parar em todos os cruzamentos ou em todas as passadeiras. E há quem responda a isso. Há quem me manda a dúvida e pergunte porque é que errou. Conduzir defensivamente é conduzir de modo a evitar o acidente. Não se podem esquecer que parar em todos os sítios não é uma regra, okay, direta de conduzirmos defensivamente. Porquê? Porque quando nós falamos nos princípios da condução, um dos princípios da condução é a fluidez, que eu até passei algum tempo a explicar esta palavra, porque normalmente vocês não entendem o que é fluidez. Fluidez tem a ver com a circulação, os veículos manterem-se em circulação, não haver, por exemplo, filas de trânsito. Ok? Fluidez é o trânsito circular. É um dos princípios da segurança rodoviária. É fluidez. Portanto, também não podemos, obviamente, andar de maneira a prejudicar a normal circulação dos outros veículos. Ok? Praticar uma condução defensiva, sermos condutores cívicos, ou seja, o civismo é das coisas mais importantes e nós já falámos. Facilitar alguém que esteja a estacionar, deixá-lo concluir o estacionamento, por exemplo, é uma das situações de onde podemos aplicar o civismo. Por exemplo, alguma situação em que o outro condutor até tinha que nos ceder a passagem, mas simplesmente meteu o carro um bocadinho à nossa frente e nós, ok, agora deixa lá, vamos estar preparados para evitar o acidente, vamos deixá-lo concluir a manobra, ou seja, pensarmos naquela frase que já foi dita aqui, a prioridade não é um direito absoluto. Não há ninguém que vá ter sempre prioridade. E hoje vocês já vão começar a perceber isto também. Ok? Muito bem. Depois, então, e a primeira regra que nós falamos aqui é início e retoma de marcha. Primeiro, perceberem a diferença entre início e retoma. Iniciar a marcha é quando, por exemplo, o nosso veículo está estacionado. Estava lá estacionado e nós vamos iniciar a marcha. Retoma de marcha é quando nós, por exemplo, paramos para largar um passageiro, para sair alguém que a gente transportava, para descarregar ou carregar o nosso veículo com alguma carga e aí nós depois vamos retomar. Portanto, início, o nosso veículo está estacionado e vamos iniciar. Retoma, estamos parados, por exemplo, para a entrada e saída de um passageiro e nós vamos retomar a marcha. Basicamente é voltar a iniciar a marcha. Quase logo nós paramos e passando um bocadinho já estamos a voltar a iniciar, ou seja, estamos a retomar a nossa marcha. Isto é a primeira coisa. Depois, segunda, independentemente de ser retoma ou início, por exemplo, este carro amarelo está, ou neste caso verde, está a iniciar, ele estava estacionado e está a sair do estacionamento, por exemplo, ok? Independentemente de ser início ou retoma de marcha, nenhum condutor pode iniciar ou retomar a sua marcha sem primeiro sinalizar, indicador de mudança de direção, o pisca correspondente. Neste caso, como aquele veículo estava estacionado do lado direito, o pisca para iniciar ou para retomar é o do lado esquerdo. Se ele tivesse estacionado do lado esquerdo da faixa de rodagem, o pisca para iniciar ou retomar a marcha seria o pisca da direita. Regra geral é pisca da direita para parar, pisca da esquerda para retomarem a marcha. Primeiro, sinalização. Pisca como é RTP1, sempre o primeiro. Depois, a observação. Ou seja, nenhum condutor pode iniciar ou retomar a sua marcha sem verificar
que o pode fazer em segurança. Portanto, segundo observação. E observação principal, porque qualquer veículo que inicia ou retome a sua marcha tem o dever de ceder a passagem aos veículos que já estejam em movimento. Portanto, quando vocês tiverem que iniciar ou retomar a vossa marcha, têm que ter todo este cuidado que eu estou a dizer, porque, regra geral, qualquer condutor que inicia ou retoma a sua marcha tem o dever de ceder a passagem a quem já esteja a circular na via. Ok? A única exceção é aquela que vocês estão a ver aqui, válido apenas dentro de uma localidade e válido apenas para retoma de marcha dos veículos de transporte público, portanto, aqueles autocarros que param para entrada e saída de passageiros, quando eles manifestam a intenção de retomar a sua marcha, como condutores, nós temos o dever de lhe ceder a passagem. É claro que aquele condutor tem que tomar todas as precauções, a sinalização, a observação. Nós, se estivermos aqui, olharmos e virmos o pisca, que está lá, como estamos ainda antes de chegarmos ao autocarro, nós temos que abrandar e deixá-lo retomar. Atenção, se não houver pisca nenhum, se vocês já estiverem, imaginem que vocês estavam aqui ao lado, já ao lado mesmo do autocarro. Ele não poderia iniciar, tinha que vos deixar concluir, porque vocês já estavam ao lado do transporte público. Atenção, isto só é válido dentro das localidades e para a retoma de marcha, ou seja, o autocarro acabou de parar, o transporte público acabou de parar e vai iniciar, ou vai retomar, desculpem, a marcha dele para a entrada, depois de ter executado a entrada e saída de passageiros. Ok? Quem simplesmente iniciar ou retomar a sua marcha sem tomar as devidas precauções, comete uma contornação grave. Portanto, o desrespeito das regras de início de marcha ou retoma de marcha constitui uma contornação grave. Ok? Podemos iniciar, podemos continuar? Muito bem. Depois, esta regra geral, a pergunta que eu vou fazer, simples. Regra geral, por que lado da via se circula em território nacional? Em Portugal, Açores, Madeira, por que lado da via é que circula? Direita. Ninguém pode ter dúvidas. Em Setúbal também é pela direita. Antigamente saiu uma pergunta. Por que lado da estrada, por que lado da via é que circula em Setúbal? Direita. É comum a nível nacional. E circulamos pela direita, ou seja, pela via de trânsito da direita, certo? E circulamos pela faixa de rodagem. Não se esqueçam. A berma e o passeio, podemos, porventura, por vezes, utilizar a berma e o passeio, como vocês estão a ver aquele carro ali verde, está a utilizar, naquele caso, o passeio. Porquê? Porque está a sair de uma casa. E às vezes nós, para termos acesso à nossa propriedade, certo? Nós temos que passar por cima do passeio, temos que passar por cima da berma. Mas, regra geral, nós temos que circular. Os veículos circulam pela faixa de rodagem. Lembram-se daquilo que nós falámos. Ok? Certo? E na via de trânsito da direita. E atenção a isto que eu vou falar agora. O mais à direita possível, sem perigo de colisão. Portanto, dentro da vossa via de trânsito da direita, vocês têm que ir mais perto da berma ou do passeio do que aquela linha que vocês estão a ver ali, que é o eixo. Se a outra via for em sentido contrário. Portanto, não se esqueçam, faixa de rodagem, e eventualmente, em certas situações, utilizarmos a berma ou o passeio para acesso a parques de estacionamentos, nossa propriedade. Ok? Certo? Via de trânsito da direita, e dentro dessa via de trânsito, ou seja, pela direita, e dentro dessa via de trânsito, o mais à direita possível. O trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível da berma ou do passeio, sem perigo de colisão com o passeio ou sem perigo de colisão para os utentes que utilizam a berma ou o passeio, que nomeadamente são os peões. O de respeito das regras relativas à posição de marcha, se vocês não se posicionarem corretamente na via,
constitui contornação grave, sendo que no caso da autoestrada ou via reservada a automóveis e motociclos, essa contornação passa a ser muito grave. Imaginem vocês, são condutores, tiraram a carta, foi-vos dada a carta de condução, vão conduzir para a autoestrada, têm 3 vias de trânsito e vocês vão na do meio. A polícia vem, tira-vos a carta e vocês ficam sem carta e vêm tirá-la outra vez. Porque é uma contornação muito grave, vocês não circularem na via de trânsito mais à direita na autoestrada. E não se esqueçam que ainda hoje uma aluna me mandou uma dúvida, que lhe saiu o exame e que ela ficou meio confusa, ok? Que era, ela estava na via do meio de uma autoestrada e perguntava se ela circulava corretamente. Quando é que um condutor circula corretamente se estiver na via do meio? É porque está o quê? Só se estiver o quê? Só se estiver a via da direita ocupada, ou seja, se estiver a ultrapassar, se não está mal. Porque quando existe, que é a próxima coisa que vamos falar, quando existe, e eles utilizam o termo, para vocês perceberem, deixa-me aqui apagar, que na altura esqueci de apagar isto. Quando eles utilizam o termo pluralidade, quando eles falam em pluralidade, quer dizer várias vias de trânsito no mesmo sentido. Isto é aquela situação de pluralidade. Nem precisava ter o S, desculpem lá, é só pluralidade. Okay? Isto quer dizer o quê? Várias vias de trânsito no mesmo sentido. E quando existem várias, no nosso sentido, nós temos que ir na mesma, na mais à direita. E a justificação para vocês utilizarem as outras é ultrapassagem, contornarem um obstáculo, mudarem de direção à esquerda. Fora isso, não tem mais justificação. No caso da autoestrada, que nós vamos falar daqui por um bocadinho, certo? Não há mudanças de direção à esquerda. Porque vocês só têm vias no vosso sentido e as saídas são todas à direita. Então, a única justificação que vocês têm para ir na via do meio ou na via da esquerda, quando existem 3 ou mais na autoestrada, é exclusivamente para ultrapassar. É o único motivo que tem plausível, ok, para circularem na via do meio ou na outra mais à esquerda. É as outras estarem completas e vocês estarem a ultrapassar. Portanto, não se esqueçam desta situação aqui. Ok? Houve alguém que meteu aqui uma dúvida. Alexandre, claro, a partir do momento, e obviamente vai haver uma aula que nós vamos falar nisso, a partir do momento que vocês cometem uma infração classificada de grave, muito grave, ou até um crime rodoviário, existe associado a perda de pontos e existe associado uma inibição de conduzir, ficam proibidos de conduzir por um período mínimo a um período máximo. Grave, 1 mês a 1 ano, muito grave, 2 meses a 2 anos, se for crime, 3 meses a 3 anos. Inibição de conduzir, ou seja, ficam inibidos de conduzir. Só as leves, só as contornações leves, é que apenas levam multa e essas não implicam inibição de conduzir. Ok? Certo? Muita atenção a isto que eu acabei de falar, ok? Quando existem, então, que é tal pluralidade de vias de trânsito, quando existem 2 ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, o condutor deve. E aqui, muito importante aquilo que eu vou dizer. Há um procedimento diferente dependendo se nós estamos a circular dentro ou fora de uma localidade. Ok? Há um procedimento diferente, há uma maneira diferente de dizermos as coisas quando estamos a circular dentro ou fora de uma localidade. Dentro de uma localidade, mesmo existindo pluralidade de vias de trânsito, ou seja, várias vias de trânsito no mesmo sentido, o que nós devemos de responder é: eu devo utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Porque é que existe? Ou seja, reparem, fora de uma localidade vai ser via de trânsito mais à direita. Dentro de uma localidade, a linguagem que eles utilizam é a via mais conveniente ao meu destino. Porquê? Porque, regra geral, quando vocês estão a circular dentro de uma localidade, ok, apesar de termos, por exemplo, até 3 vias de trânsito, ok, no nosso sentido, o que pode acontecer, e regra geral acontece, esta é para a rua não sei o quê,
esta é para outra rua e esta é para outra rua. Ou seja, se temos as 3 vias de trânsito, são para destinos diferentes, ruas diferentes, dependendo de onde eu quero ir, eu posso ter que circular na mais à direita, na do meio ou na mais à esquerda. Certo? Então o que é que vocês têm que ver? Nesses casos, por isso é que a resposta normal é, dentro de uma localidade, eu devo utilizar a via mais conveniente ao meu destino. Fora da localidade, eu tenho que circular na via mais à direita. Portanto, fora das localidades, devem utilizar a via mais à direita, podendo utilizar outra, se não houver lugar naquela, ou seja, se naquela via tiver trânsito, então aí nós podemos nos dividir pelas várias vias de trânsito. Ou, para ultrapassar, mudar de direção. Não esquecendo, no caso da autoestrada, é só para ultrapassar. Dentro das localidades, devem então utilizar a via mais conveniente ao seu destino, só podendo mudar de via de trânsito. Portanto, vocês não podem andar a mudar de via de trânsito só porque aquela fila está a andar mais. Agora é aquela. Não. A única justificação que vocês depois, dentro de uma localidade, têm para saltarem de via de trânsito em via de trânsito é a mudança de direção. Ou a ultrapassagem, ou para parar e estacionar. Imaginem que tem um estacionamento do lado esquerdo e vocês querem ir para lá. Começam a passar sucessivamente para a esquerda para estacionarem lá. Então, para mudarem de via de trânsito dentro de uma localidade, tem que ter uma justificação. Ok? Mas o que vocês têm que dizer e utilizar a expressão é utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Ok? Fora da localidade, via mais à direita. Depois, trânsito em filas paralelas. Trânsito em filas paralelas. Eu vou pôr aqui outra vez para trás porque o vídeo está sempre a avançar. É mais rápido que eu o vídeo. Chama-se a trânsito em filas paralelas quando, dentro de uma localidade, regra geral, existe muita intensidade de trânsito. Ok, imaginem filas de trânsito, todas as vias preenchidas com veículos. E aí, uma fila andar mais do que outra não é ultrapassagem. Isso é que se chama trânsito em filas paralelas. É quando todas as vias de trânsito existentes estão cheias de veículos, certo? Então estamos todos a andar devagarinho ali, a via da direita anda, a via do centro anda, a via da esquerda anda. Então isso aí, se uma fila andar mais do que outra, isso aí não é ultrapassagem. Chama-se trânsito em filas paralelas. Sempre que existam mais de uma via de trânsito no mesmo sentido e a via se encontra congestionada, congestionada quer dizer que tem muito trânsito, ok? Os condutores não podem sair da respectiva fila, que é aquilo que eu estava a dizer, a não ser que haja uma justificação, e isso chama-se trânsito em filas paralelas. Outra coisa importante, já que nós estamos aqui a falar em mudança de direção, possivelmente até mudanças de via de trânsito, qualquer mudança de via de trânsito implica, assim como a retoma e o início de marcha, implica sinalização, reprovam muitos alunos, ok? Reprovam muitos alunos, que muitas vezes nós estamos aqui a circular, ok? E depois vamos, por exemplo, mudar, vamos ter um entroncamento ou um cruzamento mais à frente e vamos mudar de direção à esquerda. E esta via de trânsito também é no nosso sentido. E vocês têm que começar a dar pisca, ok? E têm que fazer isto. Para aqui e para esta. Ok? Reparem, sinalização, observação, porquê? Porque quem muda de via de trânsito tem que ceder a passagem a um veículo que já esteja a circular nesta via. Então, não se esqueçam a importância que é nós mudarmos de via de trânsito com antecedência, com a sinalização e com a observação. Às vezes acontece, nesta zona que eu estou agora a dar aulas, que eu estou aqui mais na zona centro, ok? Acontece muitas vezes que há aquela situação da via vai terminar. Que até às vezes tem cedência de passagem, ok? Nós começamos a ver a sinalização, ok, vamos lá sinalizar. Vamos ver se já tem aqui algum veículo. Se tiver, eu tenho que ir devagarinho, ele passa. Ele passando, não vem mais ninguém.
qualquer condutor que queira mudar de direção, desculpem, mudar de via de trânsito, mudar de direção, tem que sinalizar, observar, porque mudança de via de trânsito implica, ok, a cedência de passagem aos veículos que já estejam a circular nessa mesma via, ok? Depois, vamos passar para o trânsito. Trânsito em rotundas, cruzamentos e entroncamentos. Vamos começar pelos cruzamentos e entroncamentos. Não se esqueçam que cruzamento, mais uma vez, é quando faz cruz. Ok? E entroncamento é qualquer coisa deste género. Ou, por exemplo, qualquer coisa deste género. Isto de vez em quando, ok? Faz T. Ok? Ou até aquela situação da bifurcação. Tínhamos uma via e passámos, abriu em V, 2 vias. Portanto, isto é entroncamento, 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 e isto é o cruzamento. Isto é, para vocês perceberem mais uma vez a diferença entre um cruzamento e um entroncamento. Ok. Começando então pelos cruzamentos e entroncamentos. Começarem a interiorizar estas palavras. Placas, postes, ilhéus e dispositivos semelhantes. O que é que eles querem dizer com isto? Por exemplo, isto que vocês estão a ver ali, que é circular, que não tem nada a ver com uma rotunda, é uma placa. Há placas circulares, vocês vão encontrar muitos cruzamentos que vão ter placas, ou entroncamentos, placas triangulares. Há aqueles sítios que têm aquelas placas ovais. Há a rotunda, que regra geral é uma placa circular, algumas mais circulares do que outras, certo? Isso é o que eles chamam de placas. Depois, às vezes, há sítios que vocês sabem, chegam a um cruzamento e um entroncamento, a única coisa que tem ali no meio é um poste. Ou tem aquele ilhéu direcional, que é aquela placa triangular e depois com aquelas raias. Ok? Isto é para vocês perceberem o que é esta linguagem que está aqui. Portanto, quando eles falam em placas, referem-se àquela parte ali de cimento que tem ali. Como eu disse, pode ser triangular, pode ser oval, pode ser a situação da rotunda. Ok? Importante isto que vocês têm aqui. Façam print, façam o que entenderem. Ok? Eu daqui a um bocado vou usar a desenhar, que é para vocês tentarem perceber o que é que estamos a dizer aqui. Nos cruzamentos, entroncamentos ou rotundas, o trânsito deve fazer-se de forma a dar à esquerda à parte central. O que é dar à esquerda? É vocês chegarem a um cruzamento ou um entroncamento. Por exemplo, um entroncamento. Imaginem que está aqui uma placa triangular. O que vocês têm que perceber, o dar à esquerda é chegar aqui, independentemente de irmos para a direita ou ir para a esquerda, o que nós temos que chegar aqui a fazer é, para a direita faço isto e para a esquerda faço isto. Ou seja, eu tenho que dar à esquerda. Ou seja, tenho que contornar pela direita. Voltamos àquela linguagem que nós falámos aqui há tempos. Portanto, quando uma placa, vocês chegam a um cruzamento ou entroncamento, vocês tenham uma placa triangular, seja uma placa oval, seja uma rotunda, vocês o que têm que fazer, estando ele no eixo, okay, o bico, no caso da triangular, tem que estar assim no eixo, como se for a oval, está assim, não é? E aqui é o eixo. Certo? O que é que nós temos que fazer aqui? Por exemplo, se eu vou para a direita, faço isto. Se eu vou para a esquerda, faço isto. Já agora, se eu vier daqui e quiser virar à esquerda, faço isto. Assim como na triangular que eu desenhei. Se eu vier daqui e quiser virar à esquerda, tenho que fazer isto. Ou seja, eu estou a contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Daí esta linguagem que vocês estão aqui a ver. Nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas, o trânsito deve fazer-se de forma a dar à esquerda à parte central. Ou seja, aquela parte de cimento, o poste, o tal ilhéu, fica do meu lado esquerdo. Eu tenho que contornar
ok? Pela direita, dando a esquerda à parte central. Desde, e é muito importante, se encontrem no eixo da faixa de rodagem. Exceto numa via de sentido único. Ou seja, imaginem que neste caso aqui, esta via só tem um sentido. Ou na placa triangular, esta via só tem um sentido. Ou seja, não vem trânsito para cá, aí já é diferente. Quero virar à direita, faço isto. Quero virar à esquerda, faço isto. Porque já não vem trânsito em sentido contrário. Ou seja, eu contorno pela direita se for à direita, contorno pela esquerda se for à esquerda. Ok? Está entendido mais ou menos isto? Para já, obviamente, o mais importante é vocês conseguirem perceber esta linguagem, porque o que vos vai sair lá em termos teóricos é situações e vocês vão dizer por que lado é que tem que contornar. Não se esqueçam, contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. A não ser que sejam, então, e principalmente são as situações que vos saem, a situação da ser de sentido único, em que aí já não são obrigados a nem dar à esquerda nem dar à direita. Quando vão para a direita, contornam pela direita e dão à esquerda. Se for mudar a direção à esquerda, contornam pela esquerda, dão-lhe a direita. Porque a via só tem um sentido. Eu aqui estou aqui a fazer isto em vez de apagar logo direto, que é mais fácil. Ok. Muito bem. Isto é a situação da mudança de direção. Depois, não esquecerem que esta regra já falámos principalmente quando demos a situação do vermelho, dos semáforos, em que eu disse, no verde, eu disse, a passagem no verde nem sempre é autorizada. Não podemos entrar num cruzamento ou num entroncamento, ainda que nos seja permitido, ou seja, esteja o tal verde, se for previsível que fiquemos imobilizados no centro dele. A tal situação de eu não posso avançar se depois ficar ali no centro da interseção e depois os outros vão querer passar e eu estou lá no meio do cruzamento. Então, isto é uma regra muito importante que não se podem esquecer. Em relação à rotunda, okay? Primeiro, continua a existir esta regra, ok? E continuam a ter que, em termos teóricos, aplicar isto que vocês estão a ver aqui. Os condutores devem, numa rotunda, utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino. É claro que é aquilo que eu vou explicar agora. Vocês têm que perceber que a via mais conveniente ao vosso destino vai depender da via da saída que vocês vão tomar na rotunda. Ou seja, se a vossa intenção é sair na primeira saída, se a intenção é sair na segunda saída, se a intenção é seguir na terceira saída, se a intenção é seguir na quarta saída, ou seja, voltarmos para trás. Portanto, dependendo da saída, vocês vão ter que utilizar a tal via de trânsito mais conveniente ao seu destino, ao nosso destino. Ok? Primeiro, esta regra da rotunda só tem que ser... Está sempre a parar ou está tudo ok? Estão com cortes? Está tudo ok? Inês, tenta ver a tua internet. Esta regra, que eu estou a falar da rotunda, certo? Só tem que ser cumprida, ok? Pelos automóveis ligeiros e pelos motociclos. Portanto, qualquer condutor de outro tipo de veículo, por exemplo, um veículo pesado, o pesado pode circular pela rotunda sempre pela via de fora. O condutor do velocípede, da bicicleta, e o condutor do tração animal podem fazer a rotunda toda por fora. Portanto, não estão englobados na lei. Certo? Portanto, isto que eu vos vou ensinar é para os automóveis ligeiros, para vocês, e para os motociclos. Okay? Primeira situação.
O veículo laranja, a indicação que teve, certo? Foi primeira saída. Reparem, ele deu o pisca da esquerda. Não se esqueçam, está a entrar numa rotunda. Tendo o sinal de rotunda, tem que ceder a passagem. Uma regra muito importante. Qualquer condutor que esteja a entrar numa rotunda tem que estar sinalizada. Não há, é redonda, é rotunda. Tem que ter este sinal. Tem que ter este. Ou tem que ter este, que era o que eu estava a dizer. Esperem aí. Deixa-me apagar. Portanto, tem que ter... Basta ter aquele. Se tiver este, já chega. Se tiver este, também complementa, obviamente, certo? Mas se não tivesse este aqui, tivesse só aquele ali no meio, era válido na mesma. Portanto, se estiver identificado como rotunda, qualquer condutor que entre numa rotunda tem de ceder a passagem a todos os condutores que estejam... quem estiver a entrar tem de ceder a todos que estejam a circular dentro da rotunda. Okay? Qualquer condutor que esteja a entrar numa rotunda tem de ceder a passagem a todos os que já lá estejam a circular. Como eu estava a dizer, a ordem que o condutor do veículo laranja teve foi primeira saída. Portanto, deu o pisca da direita porque vai sair na primeira saída. Observa a ver se vem algum condutor dentro da rotunda. Não entrem na rotunda. Não entrem na rotunda se tiver algum condutor lá dentro. Se ele tiver a dar pisca, não se fiem no pisca. Se vos parecer que ele vai sair até como o carro roxo, esperem que ele saia, porque às vezes eles estão a dar pisca e vão na mesma em frente. Portanto, não entrem sem ceder a passagem. E simplesmente, ok, ele viu que não vinha ninguém e simplesmente fez este movimento e saiu na primeira saída. Imaginem que a indicação do veículo laranja era segunda saída. Ele então tinha que dar o pisca da esquerda e tinha que ir para ali, para aquela via aqui. Ou seja, ele tinha que vir para aqui. Sempre por aqui. E quando chegasse à primeira saída, que é aqui, tem que dar o pisca da direita. Observar, porque há aqueles artistas que fazem isto, que não podem, mas fazem. Ele tinha que observar e aqui ele tem que passar para aqui, para depois sair na segunda saída. Se fosse terceira saída, pisca da esquerda sempre, ele ia. Quando chegasse aqui à segunda saída, tinha que dar pisca, ok? E sair para ali, que é para depois sair na terceira saída. O carro roxo, reparem o que é que ele fez. Terceira saída. Primeira, segunda, e na segunda deu pisca para sair para aqui. Okay? Qual é a diferença desta rotunda para a que nós vamos ver agora a seguir? Reparem na entrada. A entrada aqui já passa a ter duas vias de trânsito. O que é que difere aqui? Difere no posicionamento, apenas e só o que difere é o posicionamento antes de entrarem na rotunda. Ou seja, como tem duas vias de trânsito, se for na primeira, vocês fazem o que o azul fez. Imaginem que vocês, o examinador ou o instrutor disse-vos terceira saída, mas vocês chegaram à rotunda e estão na posição do carro azul aqui. Azul escuro. Já não podem, só podem sair na primeira. Pedem desculpa, senhor examinador, eu não consegui passar para a via da esquerda ao entrar na rotunda, antes de chegar à rotunda, agora nós temos que fazer isto e sair na primeira saída. Portanto, depois daqui já não podem fazer isto. Ok? Carro vermelho. Qual foi a indicação que lhe deram? Segunda saída. Ele foi dada com antecedência, eles dão sempre com antecedência, que é para vocês passarem para a via da esquerda. Ok? Passaram para a via da esquerda. Passou a primeira saída. Está aqui. O que é que fez? Pisca da direita. Para passar para lá. Atenção. É a primeira saída. Não é depois desta. É depois desta. O que conta é a saída. É que depois vocês ficam com medo, que às vezes estão aqui carros e vocês têm medo. Ok? Não devia ter saído. Possivelmente tinha lá um carro mal estacionado. Ok? Deve ser erro. Ok? Porque o normal é vocês chegarem aqui e terem que sair, obviamente, pela da direita. Bem observado, Diogo. Mas é algum erro, porque tem que sair pela via da direita. Ok? Certo? A não ser que esteja ocupada
E atenção, há situações, por exemplo, de exame em Braga, há situações em que esta é para virar para a direita e aquela é para ir em frente. E então, se o examinador disser vamos sair e depois é para seguir em frente, aí já vocês já podem sair e entrar para ali. Percebes, Diogo? Há situações, por acaso, até há situações de exame assim, em que temos duas e nós temos que sair logo pela da esquerda porque é para seguir em frente. Ok? Mas, regra geral, não havendo nada, vocês têm que sair logo pela direita. Em relação ao azul claro, agora vão responder a vocês. Qual é a saída que o instrutor lhe disse? Qual é a saída? Quarta ou voltar para trás? Ou vamos inverter o sentido de marcha na rotunda? Não, Maura, conta. 1, 2, 3, 4. Uma saída, 2 saídas, 3 saídas, quarta saída. Ou então voltar para trás, ou vamos utilizar a rotunda para invertermos o sentido de marcha. Ou seja, vocês estavam aqui, quer dizer que vão ter que vir para trás. E repara, como aqui tem 3, 1, 2, 3, era a quarta saída. Reparem, ele entrou pela segunda, teve que ir à do meio de vez, correto? Quando passou a segunda, passou para a do meio. Porquê? Porque ele na terceira teve que passar para fora. Ou seja, vocês depois não podem fazer isto e chegarem aqui e fazer todas de uma vez. Errado. Tem que fazer escadinha. Ok? Está entendido isto? É claro que vocês vão fazer muitas rotundas, vão praticar. Mas fiquem já com este conhecimento. Certo? Pronto. Já agora, a multa, para quem não cumprir esta regra de posicionamento, ok? Principalmente a situação dos veículos pesados que podem fazer por fora, mas a lei diz que eles depois têm que nos ceder. Ou seja, imaginem que vocês estão aqui a fazer este movimento aqui, para passar aqui para fora, e está aqui um pesado. Ok? O pesado é que tem o dever de vos ceder a passagem. Mas nem sempre acontece isso. Ok? Portanto, tenham sempre cuidado. E por isso é que nós dizemos pisca e olha, para ver se está lá alguém. E infelizmente, muita gente vai fazer mal e vai-vos meter lá ao vosso lado. E se vocês forem por lá para cima deles, ou o formador, ou no dia do exame, o examinador vai-vos agarrar no volante e vocês é que reprovam. Então tenham atenção a isto. O que eu estava a dizer, porque é uma pergunta que sai muitas vezes em exame, tem a ver com a multa. A multa de má circulação em rotunda é de 60 a 300 euros. Okay? E esta sai muitas vezes, esta pergunta. Está? Façam print, depois leiam isto outra vez. Está aqui. Isto está aqui, basicamente, está a explicar aquilo que eu estava a explicar também. Ok? Certo? Parte seguinte. Trânsito em autoestrada. Vamos aqui procurar, porque ele já está aqui para a frente. Por aqui. Ok. Já agora. Primeira palavra-chave, aula 7. Primeira palavra-chave, número 09. 09. Se não conseguirem sair para fora, porque está lá um veículo, ok? Pisca da esquerda e dão mais uma volta à rotunda. Exatamente, Diogo. Não podem ir para cima dele. Ou então retrai mais um bocadinho, reduzes mais um bocadinho, e ele, entretanto, passa. Se tu ainda fores a tempo, passas. Se não, dão pisca da esquerda e dão mais uma volta à rotunda. Ok? Certo? Muito bem. Trânsito em certas vias ou troços, vamos falar na autoestradas e vias equiparadas. Atenção, tudo o que eu vou falar agora em relação à autoestrada equivale à via reservada a automóveis e motociclos. Portanto, são vias equiparadas. A via reservada a automóveis e motociclos é uma via equiparada à autoestrada. Não é por nada, porque quando eu dou uma contornação, eu digo esta contornação é grave, exceto quando praticada na autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos, que passa a ser muito grave. Portanto, estas vias, autoestrada e via reservada a automóveis e motociclos, em termos de leis gerais, são idênticas. O que é que difere? Cor da sinalização, ok? Portanto, não podemos dizer, e eu esta já referi,
que a via reservada a automóveis e motociclos, a cor da sinalização seja azul, pode não ser azul. Portanto, não é assim que identifica uma via reservada a automóveis e motociclos. E a velocidade. Na autoestrada, a velocidade máxima é 120 e tem a mínima de 50, que é o que vamos falar agora. E nas vias reservadas a automóveis e motociclos não existe mínima e a máxima é 100. Isto na aula 9, quando dermos as velocidades, vai ficar, obviamente, tudo explicado. Portanto, é a única coisa que difere. Portanto, tudo que eu vou falar agora relativo à autoestrada, regras básicas, regras principais, contornações que vamos falar, as principais e são as que vos saem, ok? É idêntico se a pergunta for relacionada com uma via reservada a automóveis e motociclos. Pode diferir a cor da sinalização e difere a velocidade. Velocidade máxima, 120 autoestradas, 100 via reservada. Na autoestrada existe uma mínima, que é de 50, e nas vias reservadas a automóveis e motociclos não existe mínima. Começamos pela definição da autoestrada. Isto é muito importante, aquilo que eu vou referir agora. Esta definição, vamos voltar a falar na mesma, é, sem dúvida, muito importante. E vamos, obviamente, dissecar já esta definição e as partes mais importantes. Primeira, via pública destinada ao trânsito rápido. Porquê? É a via em território nacional que nós podemos atingir a velocidade máxima permitida. Ou seja, não há mais nenhuma via que nós possamos atingir os 120 km por hora. Okay? Também, certo? Falamos aqui, e não se esqueçam, que existe na autoestrada, é a única via que existe um limite mínimo, que é 50 km por hora. Injustificadamente, nunca podemos circular a menos de 50 km por hora. Injustificadamente. Não se esqueça. Depois, outra coisa importante. Com separação física de faixas de rodagem. E eles consideram, e bem, que na autoestrada existem 2 faixas de rodagem. Porquê? Se vocês repararem, tem aqui uma guia e tem aqui outra guia. Tem a tal separação física, é isto que vocês estão a ver ali. É aqueles rails, ou então aquelas partes de cimento com as autoestradas. O que é isto? Não existe contacto entre o nosso sentido com o sentido contrário. Tem aqui uma separação física. E daí eles disseram que existe uma faixa de rodagem e a outra faixa de rodagem do outro lado. Porque existe essa separação física. Porque tem 4 guias. 1, 2 e do outro lado vai ter mais 2 guias. Certo? Estão a perceber até agora a definição? Bate certo? Que remédio. Depois, importante, sem cruzamentos de nível. Quando vocês saem da autoestrada, o que é que vocês têm? Saem por ali por cima? Não. Saem por aqui. E depois de saírem, o que é que vai ter? Ou uma passagem superior ou uma passagem inferior. Portanto, os cruzamentos são desnivelados. Ou seja, não tem cruzamentos de nível. Ou seja, sem cruzamentos de nível. Depois, outra coisa que existe, e é óbvio, não temos acesso a propriedades marginais. Ou seja, nós não temos um acesso direto à nossa casa ou outra casa qualquer. Ou seja, tem as entradas e as saídas próprias para uma determinada localidade. Portanto, não tem, sem, nem acesso a propriedades marginais. Com acessos condicionados, vamos já ver na próxima, que é a parte mais importante da definição, que é, diz acessos condicionados, porque nem todos os veículos vão poder circular numa autoestrada. Ou seja, vai haver acessos condicionados. Vai haver condicionantes a alguns tipos de veículos. Que são isto que está aqui. Na autoestrada é proibido o trânsito
na definição dizia e sinalizada como tal. Está aqui o sinal que indica o início de uma autoestrada. Está aqui o sinal que indica os acessos condicionados, que eu até falei nisso quando demos a sinalização. Portanto, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 centímetros cúbicos. Eu vou já escrever os que podem, que é para vocês não ficarem com dúvidas. Os quadriciclos, sai até uma que diz, nesta via, os quadriciclos, e diz, não podem ultrapassar. Não, eles não podem é circular. E vocês costumam, não podem ultrapassar. Não, então se eles não podem ir para lá, não é essa que vocês têm que pôr, é outra. Já não me lembro qual é a outra resposta. Okay? Sinceramente, já não me lembro da pergunta, autor. Ok? Só mais uma. Diogo, um quadriciclo, regra geral para código da estrada, a sua cilindrada, ou seja, eles não atingem mais de 45 km por hora. A sua cilindrada é inferior a 50 cm cúbicos. Tu estás-te a referir ao Moto 4, ok? Pronto. Mas quadriciclos, regra geral, é que são os papa-reformas, percebes? É isso que eu estou a referir, não podem circular. E Moto 4 também não, ok? Certo? Embora seja um motociclo, há Moto 4 obviamente com alta cilindrada, certo? Que normalmente, mas isso é, lá está, são aquelas coisas de lei contra a lei, percebes? Entendeste? Mas normalmente não, porque é um quadriciclo. Mas quando eles falam em quadriciclos, é simplesmente, não falam na cilindrada. Portanto, não pode circular nenhum quadriciclo. Ok? Certo? Pronto. Depois, veículos agrícolas, comboios turísticos, e esta que sai muitas vezes, que vocês confundem velocidade em patamar com velocidade mínima. Ou seja, com os 50. Velocidade em patamar, o que quer dizer velocidade em patamar, é velocidade máxima de um veículo em linha reta. Ok? Quer dizer, a velocidade máxima, a velocidade em patamar de um veículo, se eles disserem que é 50, quer dizer que vocês acelerando tudo, ele não passa dos 50. Portanto, a velocidade em patamar de um veículo é a velocidade máxima de um veículo em linha reta. Portanto, o que diz a lei é que um veículo ou um veículo que atrela no reboque que não atinjam uma velocidade em patamar superior a 60, ou seja, estão proibidos o que tenham uma velocidade em patamar inferior a 60 km por hora. Okay? Se tiverem mais, podem circular. Se tiverem menos que uma velocidade máxima de 60 km por hora, tal velocidade em patamar, não podem circular. Para não deixar dúvidas e para vocês perceberem melhor ainda, porque também sai, obviamente, os que podem. Primeiro, há uns que nós podemos dizer que podem todos. Deixa-me, se calhar, passar para a página, deixa ver. Ok. Vou escrever aqui, que é mais fácil. Podem circular. Aí é que é autoestrada. Todos os automóveis. Estes são os únicos que vocês podem dizer todos. Todos os automóveis. Ou seja, ligeiros, pesados, com reboque, sem reboque. Todos os automóveis. E, porque é uma pergunta que sai muito, vocês viram ali que estão proibidos os motociclos com menos de 50 centímetros cúbicos. Ou seja, podem circular os motociclos ou triciclos, por exemplo, que tenham mais de 50 centímetros cúbicos. Proibidos os que têm menos, permitido os que têm mais. Motociclos, triciclos, qualquer motociclo que a sua cilindrada seja superior a 50 centímetros cúbicos. Já agora, máquinas industriais com matrícula. Só para terminarmos esta parte, tratores, não se esqueçam que o trator, ok, é a parte da frente do caminhão. Isto é, que depois engata
o tal semi-reboque. Trator, esta parte pode circular na autoestrada. O que não pode circular na autoestrada, e está aqui, é os veículos agrícolas, ou seja, tratores agrícolas. Se disser só trator, é a parte da frente do caminhão. Se eles quiserem trator agrícola, tem que dizer trator agrícola. E os tratores agrícolas não podem. Os tratores podem. Está explicado mais uma. Isto são tudo ratoeiras que eu sei em relação a esta situação da autoestrada. Ok? Características da autoestrada. A situação das portagens. Certo? Que pode ser ou não obrigatório pararmos. A única situação em que não somos obrigados a parar é a situação do veículo ter via verde. Portanto, uma regra geral, somos obrigados a parar na portagem. Daí ter este sinal, que já é antigo. Ok? Mais característica da autoestrada. As entradas e as saídas fazem-se unicamente pelos acessos, ou seja, pelas vias de aceleração e pelas vias de abrandamento. Entrada, via de aceleração, saída, via de abrandamento. Quem não entrar ou sair pela autoestrada pelos sítios a esses fins destinados, contornação muito grave. Ok? Depois, a existência da via de aceleração está aqui e a importância da mesma. Para quê? Lembre-se, se a velocidade mínima é 50, sempre que vocês façam este movimento daqui para ali, vocês têm que ir acima dos 50. Porque se não forem, por exemplo, em exame já dá reprovação. A não ser que esteja fila de trânsito e vocês não consigam mesmo. Mas aí há um congestionamento. Ok? E agora, que é esta regra que vocês estão aqui. E atenção, aqui quando diz todos, é mesmo todos. Mesmo um veículo prioritário, e nós vamos lá nas próximas aulas, mesmo um veículo que esteja aqui nesta via que vocês estão a ver aqui, de aceleração, ele assinalar a marcha de urgência. Ao fazer este movimento para aqui, mesmo esse veículo tem que ceder a passagem. Todo o veículo que entra numa autoestrada, todo o veículo que entra numa via reservada a automóveis e motociclos, tem que ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. Não há exceções. Aqui é mesmo todos. Não fazendo, muito grave e pode ser crime. Ok? Esta vamos passar, depois vamos dar a tabela. A tal situação da velocidade mínima, por isso é que tem o sinal. Importante, posição a ocupar na via, a situação da circulação mais à direita. Não é, como vocês muitas vezes ouvem, a da direita é para os mais lentos, a da esquerda é para os mais rápidos. Não, não se esqueçam, na autoestrada a direita é para todos, a da esquerda é apenas e só para ultrapassar. Portanto, temos que circular pela faixa de rodagem e pela via de trânsito da direita. Ok, passamos para a esquerda, ultrapassamos o caminhão, voltamos à direita. Desde que ela esteja livre. Tudo que seja circular pela berma, por exemplo, está aqui. Andar em sentido contrário, qualquer manobra, desde inversão do sentido de marcha, marcha atrás, certo? Obviamente é tudo contornação grave. Devo circular pela faixa de rodagem da direita, o mais à direita possível. Aliás, vamos também falar nisto quando dermos os veículos prioritários, mas fiquem já com esta ideia. No caso de congestionamento, de haver muito trânsito na autoestrada, a berma tem que ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. Então nós temos que nos manter ali na faixa de rodagem e a berma, que vai ser o contrário das outras vias. E na autoestrada, não se podem esquecer disto. A berma é que tem que ficar livre. Na situação da pluralidade, ou seja, 2 ou mais vias de trânsito, 1, 2, 3, é igual. Mais à direita. Nas autoestradas existem pelo menos 2 vias de trânsito afetas em cada sentido, sendo que o trânsito deve fazer-se pela via mais à direita, podendo utilizar a outra, se não houver lugar naquela, o tal aglomerado de trânsito, ou para ultrapassar. Está aqui.
A ultrapassagem só pode ser realizada pela esquerda. Ok? Ou seja, passamos para a esquerda, concluímos e voltamos à nossa direita. Porque também já vamos dar, entretanto, a ultrapassagem, que é a aula 11, e vamos, regra geral, é executada pela esquerda, blá, 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 blá. Continuando. Esta regra, que também vos sai muitas vezes, portanto, continuamos na situação da posição a ocupar na via na autoestrada. Esta regra, que eu acho que já falámos aqui, só é para ser cumprida quando temos 3 ou mais vias de trânsito. Ok? Os condutores dos veículos pesados de mercadorias, portanto, só os de mercadorias, ou aqueles que atrelam reboque, cujo seu comprimento excede aos 7 metros, só podem utilizar as duas mais à direita, ou seja, nunca podem vir para esta. Aquela para circular e esta para ultrapassar. Terminaram, regressam. Portanto, pesados de mercadorias, não é todos os pesados. O passageiro pode. Pode utilizar qualquer uma das 3. Ok? Pesado de mercadorias, conjunto de veículos, um veículo que atrela no reboque com mais de 7 metros de comprimento, só podem utilizar, quando existem 3 ou mais, que é o caso, só podem utilizar as duas mais à direita. Nunca podem vir para mais à esquerda. Aqui, esta é uma contornação grave. A importância da distância de segurança. Ok? Já falámos o que é a distância de segurança. No caso da autoestrada tem uma importância redobrada porque a velocidade é maior. Tem sempre estes chapéuzinhos que nos ajudam, que são as tais marcas rodoviárias que nós também já falámos. Portanto, ok? Essas marcas de segurança apenas facilitam-nos, ok? Em termos de controlo dessa distância de segurança. Portanto, atenção, não regularmos a nossa distância de segurança constitui uma contornação muito grave. Ok, depois aqui temos as principais, façam print. Ok? Porque são as principais da autoestrada e são aquelas que normalmente podem sair. Sempre que seja obrigatório não circularmos com as luzes regulamentares, muito grave. O parar e estacionar. Ok? Reparem, não é sempre muito grave. Sai lá uma. Parar e estacionar na autoestrada é sempre muito grave. Não. Reparem, se for estacionar na faixa de rodagem é muito grave. Se for estacionar fora da faixa de rodagem é só grave. Portanto, aqui é muito grave e aqui é grave, que é isto que está a dizer aqui. Muito grave, ou se for na greve, na berma, grave. A não ser que seja nos locais, que é aqueles parques. Aí não é nada, obviamente. Inverter o sentido de marcha, muito grave ao crime. Fazer marcha atrás, muito grave ao crime. Transpor os separadores, que é aquela separação física, ok? Muito grave ao crime. Alexandra, obviamente, são casos em que o que é muito grave é se o carro avariou, você tenta puxá-lo para fora da faixa de rodagem, para fora da autoestrada, certo? Para a berma. Passa a ser muito grave se não o sinalizar só. Ok? Obviamente, se o carro não anda, se avariou ou se teve um acidente, o importante é você sinalizá-lo. E no hoje era um carro, estava parado, o senhor estava lá dentro e a polícia já estava a parar atrás dele. Sem triângulo, sem colete, esqueça, muito grave. Aí já é só muito grave a falta de sinalização. Se você tentou puxá-lo, sinalizou bem o veículo, vamos aprender aqui que vai ser sempre obrigatória a sinalização de um veículo avariado na autoestrada, então aí, obviamente, temos que a falta de sinalização vai ser muito grave. Pronto, em relação àquilo que eu estava a falar, isto são as principais da autoestrada, ok? Em relação àquilo que eu estava a falar, cá está, trânsito, neste caso é a via reservada a automóveis e motociclos. Portanto, em relação à via reservada a automóveis e motociclos, as normas aplicadas a este tipo de via são as mesmas da autoestrada, exceto a situação do limite da velocidade. Não existe o limite mínimo e o máximo é 100 km por hora. É claro que vamos dar a tabela das velocidades. A cor da sinalização. Claro. Aliás, por exemplo, eles dizem
se vos faltar uma luz de cruzamento, um médio do lado esquerdo, que é das luzes mais importantes que nós temos, se vocês notarem que estão a circular em autoestrada e vos falta o médio do lado esquerdo, o que diz a lei é que vocês têm que parar imediatamente em segurança, logo que tenham uma oportunidade, encostam, ok? Sinalizam o vosso veículo e metam a luz. Não podem circular sem a luz de cruzamento do lado esquerdo numa autoestrada. Se for do lado direito, permite-vos circular até à próxima estação de serviço. Se for do lado esquerdo, tens que parar imediatamente. Sinalizas o veículo e por isso é que tem que ter kit de luzes de substituição no carro. Isto é o que diz a lei. Ok? Pronto, para sermos mais rápidos. Trânsito, ponto 25 de Abril. Porquê é que estamos aqui a falar nisto? Porque vai ter luzes, vai ter regras próprias. Portanto, nós estamos aqui a falar na ponto 25 de Abril, porque para além do património, deixa-me pôr aqui, para além do património histórico que tem a ponto 25 de Abril, vai ter regras próprias. Primeiro, esta é muito importante, são aplicadas as normas das autoestradas. Portanto, tudo que nós falámos em termos de contornações, tudo que nós falámos em termos de veículos que podem circular, um veículo que pode circular na ponte 25 de Abril é o mesmo veículo, são os mesmos veículos que podem circular em autoestrada. Mas mesmo assim, para além de tudo que nós falámos até agora, a ponte 25 de Abril tem leis próprias, que só vigoram na ponte 25 de Abril. Das principais, esta, qualquer veículo que tenha, ostente o painel laranja, ou seja, são aqueles veículos, vamos ver numa aula mais à frente, que transportam mercadorias perigosas, que pode ser desde combustíveis, a situação de mercadorias explosivas, corrosivas, etc. Portanto, tem que ter, são veículos que têm este painelzinho, são identificados com este painel, ok? Só podem circular entre as 2 e as 5 da manhã de todos os dias úteis, domingos e feriados. Okay? Os veículos pesados, e aqui são todos, motociclos e veículos ligeiros com reboque, só podem utilizar as 2 vias de trânsito mais à direita. Isto tem a ver com o vento lateral. Outra regra importante é não pode ser efetuada nenhum tipo de reparação. Ou seja, mesmo que vos for um pneu, vocês não podem substituir o pneu na ponte 25 de Abril. Tem que chamar o reboque. Não pode ser efetuado nenhum tipo de reparação no veículo. Outra, importante, também sai, não pode ser ministrado, ou seja, não ministrado o ensino da condução. Não podem ir para lá dar aulas de condução. É permitido noutras autoestradas e aqui não é. Portanto, estas são as principais, as que vocês estão a ver aí. Estas de baixo e aquelas ali em cima. Ok? Então, está aqui tudo. Se quiserem... Aqui estão todas. Estão as da autoestrada, também iguais às da autoestrada. Reparem. Peões, animais, veículos de tração animal. Então, quem quiser fazer print, pode fazer print. Ora, reparem. Em caso de avaria ou falta de combustível, os ocupantes devem manter-se dentro do veículo ou, se não for possível, à sua frente. E não podem deslocá-lo. Ou seja, tem que esperar mesmo pelo reboque. Nem pode ser rebocado por outro veículo que não os das entidades competentes, ou seja, aqueles reboques. Já está? Posso avançar? Depois vocês podem voltar aqui e façam print, ok? Que é para sermos rápidos, que é para terminarmos. Senão vamos... Ok. Trânsito, passagens de nível. Primeiro, um condutor não pode fazer o atravessamento de uma passagem de nível sem se certificar que, pela intensidade até de trânsito, fica ali parado. Ou seja, imaginem que estão a fila e vocês param e ficam parados em cima da linha do comboio. Não. Ok? Portanto, não podem atravessar uma passagem de nível também sem verificar que o podem fazer
em segurança. Sempre que por azar tenham uma imobilização forçada, ou seja, o que é isto? Ficaram ali parados porque o carro avariou, ou ao passar transportavam uma carga e essa mesma carga caiu sobre a linha do comboio, devem tentar promover rapidamente a sua imediata remoção. Se tal for impossível, avisar os condutores dos veículos ferroviários. Não é chamar a polícia nem o INEM, que ainda não morreu ninguém. É tentar avisar as entidades ferroviárias. Esta pergunta sai. E não é chamar a polícia. Okay? Primeira opção é sempre tentar remover. Se não for possível, tentem avisar, ok? Os condutores dos veículos ferroviários ou as entidades ferroviárias. Okay? Para que seja avisado, ou então para o condutor do comboio possa perceber-se da presença do obstáculo. Uma regra muito importante, mais outra. Aqui, é mais um local que qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível, e aqui não está a falar aqui, qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível, okay, tem de ceder, tem prioridade sobre todos os outros. Ok? Quem estiver a sair de uma passagem de nível ou da linha do metro tem prioridade sobre todos os outros. Até os veículos prioritários têm de ceder a passagem quando o outro veículo faz o atravessamento de uma passagem de nível. Deixa-me ir buscar aqui. Tem lá, normalmente na via, tem, na linha férrea, Diogo, tem lá um cartazinho com um número. Ok? Ou então percorres mais ou menos a linha e tentas avisar, não entras à frente do comboio, mas normalmente tem lá sempre um número associado. Ok? Contornação grave, o atravessamento de uma passagem de nível, estando ela fechada ou sem tomar as devidas precauções. É uma contornação grave. Estava a ver se via a do prioritário. Estamos a chegar à do prioritário. A ver se... Tchau, até amanhã. Tenho aqui uma imagem do prioritário. Portanto, qualquer condutor que esteja a atravessar uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Não se esqueçam disto. Ok? É mais uma regra importante. Está? Ok. Depois, percebeste, Diogo? Normalmente tem lá um número associado. Depois, vias reservadas. E temos aqui a dos transportes públicos. Ok? Por vezes, nós falamos já na sinalização, as vias são reservadas a um determinado tipo de veículos ou a um determinado tipo de utentes. Que é o que vocês estão a ver aqui. E estão as tais pistas especiais. Importante. Se é reservada a um determinado tipo de condutor ou de veículo, certo? Só podem ser utilizados por aquele veículo e não se esqueçam. Aquela situação, reparem aqui, sendo proibida a sua utilização por outros quaisquer condutores. Existe aquelas 4 exceções que nós falamos aqui. Nomeadamente, já agora, a diferença entre uma via reservada a um transporte público e um corredor de circulação. Reparem, porque aqui é uma via reservada ao transporte público que só tem uma via de trânsito e ela é reservada ao transporte público. Aqui, a via é isto tudo e temos 3 vias de trânsito e só a da direita é que é para o transporte público. Então, aqui, esta via chama-se corredor de circulação. Porque existem 3 vias de trânsito, ou 2 vias de trânsito, neste caso existem 3, mas só uma via de trânsito é a dos transportes públicos. Então, quando é assim, chama-se corredor de circulação.
E reparem, no corredor de circulação é tal situação daquela exceção que eu falei. Portanto, neste caso aqui atrás, ela é reservada àquele tipo de utentes, neste caso àquele tipo de veículos, só pode ser utilizada por transportes públicos, pelos veículos prioritários. Não se esqueçam que táxis, Uber é transporte público, e para que os veículos que assinalam a marcha de urgência. Neste caso aqui, é tal situação que ela tem que ser utilizada por os mesmos transportes públicos, mas acesso a garagens, propriedades, locais de estacionamento, okay? Ou para efetuarmos uma mudança de direção, é tal situação que nós já podemos utilizar. Ok? Isto aqui, algumas coisas já é revisão, porque nós já falamos nisto. Quando damos o sinal, eu falei-vos. Nestas 4 exceções e etc. Até falei na situação de posto de combustível, acesso a um posto de combustível. Ok? Muito bem. Depois as pistas, que era aquilo que eu estou a dizer, que eu também já falei. Se é uma pista destinada a velocípedes, é para velocípedes. Se é para cavaleiros, é para cavaleiros. Sai uma pergunta, sai lá o sinal este dos cavaleiros e pergunta se podemos utilizar. Não, é só para cavaleiros, é para cavaleiros. Animais, gado em manada. Depois a pista comum entre peões e velocípedes e uma pista para peões e uma pista para velocípedes. Quando existem pistas especialmente destinadas a animais, etc., é proibida a sua utilização das pistas por outros quaisquer veículos. Salvo, mais uma vez, acesso a garagens, propriedades, locais de estacionamento. Ou seja, eventualmente, para termos acesso à nossa garagem, podemos ter que passar por cima de uma pista, como temos muitas vezes que passar por cima de um passeio e temos que passar muitas vezes pela berma. Ok? Nas pistas destinadas, exatamente, Diogo. Se não houver uma pista para peões, eles podem, por exemplo, utilizar a de velocípedes. Porque é melhor ir na dos velocípedes que ir na dos ligeiros. Que é isto? Nas pistas destinadas a velocípedes é proibido o trânsito daqueles que tiverem mais de 2 rodas. Ok? Pronto, mas isso aí. Os peões só podem utilizar as pistas destinadas a velocípedes quando não existem locais que lhes sejam especialmente destinados. Era isso que estavas a perguntar e era isto que eu te queria responder aqui em baixo. Ok? As regras principais eu estou aqui a sublinhar e é o que vos vai sair. Não precisam de andar aí. Ok? Pronto. Vamos então para a pista para o trânsito de peões. Os peões devem transitar pelos passeios, pelas pistas ou passagens a eles destinados. Se não ou existirem, pela berma. Não existindo nem berma, nem passeio, nem pistas, eles vão circular pela faixa de rodagem. E quando circularem pela faixa de rodagem, ok? Aí é que existe aquela lei que eles têm que circular de frente para os veículos. Portanto, aquela lei que existe, que um peão tem que circular de frente para os veículos, é quando não existem passeios, pistas, passagens ou berma. Não existindo, temos que circular pela faixa. Vai sair perguntas assim. Aquele peão está a circular corretamente? Vejam, se ele tiver passeio, se ele tiver berma, tem que circular pela berma ou pelo passeio. Se não tiver, o que vocês têm que verificar é se ele está a circular de frente para o veículo. Entendido? Certo? Agora, quando têm que atravessar, podem utilizar a faixa de rodagem. Como é que eles atravessam a faixa de rodagem? Se tiver passadeira, não esqueçam. Passadeira a pelo menos 50 metros, tem que deslocar para a passadeira. Se não tiver passadeira a menos 50 metros, podem fazer o atravessamento da faixa de rodagem naquele local. Vejam o local se tem boa visibilidade para vocês conseguirem ver os veículos a tempo. Ok? Pronto. O lado direito. Ok? Sempre. Existindo berma, existindo as pistas, existindo o passeio, devem circular pelo lado direito. Ou seja, o lado mais longe da faixa de rodagem. Certo? Ok, Alexandre? Uma pergunta muito pertinente do Alexandre. Certo? Porque lá está, dentro daquele espaço destinado ao peão, devem circular o mais longe possível
da faixa de rodagem. Portanto, se é um passeio largo, circulem mais pelo lado direito. Okay? Mas a obrigatoriedade de ir de frente para os veículos é só no caso de não existir nada disso. Pronto. Ok. Ok, pronto. Importante. O que é considerado peão? Portanto, a condução de carros de mão, a condução à mão de velocípedos de duas rodas sem carro atrelado e de carro de crianças ou de pessoas com deficiência, portanto, as cadeiras de rodas. Okay? O trânsito de peão utilizando trotinetes. Atenção, aqui já houve uma alteração. Trotinetes sem motor é peão. Se for trotinete com motor, ok? Já é velocípede. Patins, aqueles segways, aquelas coisas que os seguranças utilizam no shopping, também é peão. Ok? Lá está. Outros meios de circulação análogos sem motor. O trânsito de cadeira de rodas, já está. Mesmo que tenha motor elétrico, é equiparado a peão. A condução à mão de motocultivadores, que é uma máquina agrícola que nós vamos ver quando dermos a aula 13. Ok? Não esquecer, a criança até 10 anos. Exatamente. Ciclovia, se não existir, faixa de rodagem junto com os veículos, Alexandre. Se não existir ciclovia, a trotinete com motor, como é equiparado a um velocípede, tem que andar como aos velocípedes. Ou seja, faixa de rodagem. Certo? Pronto. Outra coisa, que era aquilo que eu estava a dizer, e agora... uma criança até 10 anos, mesmo em cima da bicicleta, é peão. Ok? Aqui diz a condução à mão de velocípedes. Por alguém com idade superior a 10. 11, 12, para ser peão tem que levar a bicicleta à mão. Até 10 anos é considerado peão. Ok? Uma criança até 10 anos. Aqui é tal situação que vocês estão a ver aqui. Se olharem para esta imagem, não tem nem berma nem passeio. Então o que vocês têm que verificar é se o peão está de frente para o veículo. Se estiver, está bem. Se estiver de costas, está mal. Imaginem que agora tinha espaço daquele lado, assim, uma berma ou passeio. Ele era obrigado a circular daquele lado. Não tem nem berma nem passeio de lado nenhum. Tem que circular pela faixa de rodagem. Está de frente para nós. Está bem. Se estivesse de costas, estava mal. Ó, aquilo que eu acho que foi o Alexandre, já não me lembro. Os peões devem... verem aí. Os peões devem transitar pelo lado direito dos locais que lhes são destinados. No caso de não poder, os peões devem transitar pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, ou seja, de frente para os veículos. Por isso é que eles dizem do lado esquerdo, ok? A não ser que tal comprometa a sua segurança, ou seja, se for menos perigoso fazer o contrário. Pronto. A situação da passadeira. Somos obrigados a ir passar na passadeira desde que tenha uma a pelo menos 50 metros. Obviamente, não podemos atravessar a faixa de rodagem sem previamente certificar de que o podemos fazer. Certo? Portanto, por isso, apesar de na passadeira, regra geral, termos prioridade, a não ser que exista sinalização luminosa que nos diga o contrário, certo? Não é chegarem lá e meter-se à frente do veículo sem verem se ele se está a ver. Portanto, muito mais para a vossa proteção, que se vocês levarem um carro, não é pera doce. Certo? Ok? Portanto, já sabem. Como condutores, que é a parte seguinte, certeza absoluta, exatamente, pelos condutores, ao aproximar-se de uma passagem de peões assinalada, certo? O que é que temos que fazer? Independentemente de estar regularizado ou não pela sinalização luminosa, temos que abrandar e verificar. Mesmo tendo prioridade, devemos verificar se não está nenhum peão a atravessar, se tiver, temos que o deixar concluir. Ok? Certo? Vocês hoje têm uma vantagem. Podem fazer print, ficam aqui com a informação toda. Mas o principal está a ser dito. Certo? Ó, reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar os peões. Alguma dúvida? Só para terminar esta. Independentemente da existência de passadeira ou não, sempre que como condutores mudamos de direção, se o peão já estiver
ou com um pé ou com os dois, temos que o deixar concluir. Mesmo não existindo passadeira. Contornação grave se não o fizermos. Ok? Sempre que mudamos de direção, mesmo não existindo passadeira, se encontrarmos já um peão a fazer o atravessamento, seja deste lado, seja do lado contrário, ele já pode já estar com um pé. Se estiver em cima do... Exatamente, Alexandre. Para todos. Se ele estiver no passeio, não. Mas se ele já estiver com um pé, certo? Temos que... Alexandre, temos que ter cuidado todos, percebes? Se o peão lá já estiver, o que é que a ambulância vai lhe passar por cima? Lá está, tem que haver aí uma coordenação, percebe? É isso que estás a falar, certo? Se vier um veículo em missão urgente. O que é que foi a Benildes? É o quê? É para aquilo que eu estava a dizer ou para o que o Alexandre perguntou? É claro que, Alexandre, o peão, supostamente aí, se calhar vai ter atenção e já não atravessa, ou até volta para trás. Qual é a dúvida, a Benildes? Sim, Alexandre, diz-me. Queres falar antes? Ok. Pronto, já está, Alexandre. É só tu desbloqueares. Boa tarde. Boa tarde, diz-me. A pergunta que eu fiz, o formador estava a falar nos peões. Sim. Se não atravessarem na passadeira, estão sujeitos a uma coima, certo? Sim. Aquela situação é contornação leve. Pronto. E se for um agente de autoridade a não cumprir a travessia na passadeira? É uma pessoa como nós. Tem que cumprir a lei como nós. Isso é um bocado relativo, formador, porque aqui em Aveiro assistia um carro de patrulha a dar a volta não podia fazer a inversão de marcha. Uhum. Tu viste, peço e desculpa pela inversão de marcha sem se pensar que socorro. Diga. Não sei se tu viste no outro dia. Houve isto foi no Facebook, se calhar muitos de vocês estão aí, já ouviram falar. Um carro da polícia parou, não é, para multar um veículo e multou esse condutor porque os pneus não tinham o relevo necessário para a circulação. E os do carro da polícia ainda estavam piores. Sim, mas imagina, você estar... Eu sou da zona de Aveiro. Sim. E tenho negócio perto do tribunal. Estamos a falar que é uma estrada muito movimentada. Sim. E de repente vejo um carro de patrulha a fazer inversão de marcha num sítio que estava lá explícito proibido, sem sinalizar emergência. Atenção. Apesar de circularem em emissão urgente de socorro, e poderem deixar de observar certas regras, certo? Nunca podem pôr em perigo os outros utentes da via. Ou seja, eles podem ultrapassar, por exemplo, os limites de velocidade. É uma das regras que eles podem infringir. Agora, normalmente, em termos de sinalização, eles têm que a cumprir na mesma. Percebes? Eles podem deixar de observar certas regras, desde que não ponham em perigo os outros utentes da via. Agora... Eles meteram porque estava na passadeira. Pronto, mas isso aí, repara, isso aí depois, eu já vi um condutor num veículo prioritário a ser multado, porque para prestar auxílio entrou em sentido contrário numa via. E a polícia chegou lá e acabou por o multar também. E ele só fez aquilo para vir mais rápido. Estás a entender? Portanto, eu já estava a dar uma parte. Uma coisa muito importante que vocês têm que perceber. Muitas das coisas que nós dizemos aqui nas aulas, e nós estamos a dizer segundo a lei, segundo o que deve ser aplicado, vocês muitas vezes deixam, e não hoje um aluno, depois de nós termos dado as aulas todas em relação, por exemplo, à situação de stop, e não hoje um aluno me disse, aqui mesmo em frente à escola onde eu estava a dar aulas, que temos ali um stop, e ele simplesmente, eu nem parei porque não vinha ninguém de frente. E sabes o que é que ele me respondeu? Disse-me que a mãe dele fez ontem assim. Estás-me a entender? E nós temos que parar. Como é que, independentemente de vir veículos ou não, agora, isto é só uma regra, estás a perceber? Mas há milhentas coisas que uma pessoa diz e tu chegas às vezes a exame, por exemplo, e se calhar estás a ser abalaseado por aquilo, porque tu vais ter um polícia dentro do carro. Estás-me a entender? Mas se calhar, se fores ver o examinador sai do centro de exame, se fores atrás dele, se calhar o primeiro stop não vai parar.
Mas agora, tu tens que parar. Não, mas... Percebes? Sim, mas eu parei em cima da passadeira para lhe... Olha, mas eu parei na passadeira para lhe fazer a inversão de marcha, onde era proibido. Sim, não faz sentido. Se tens prioridade, nesse caso não fazia sentido. Agora, é claro que tens de retrair um bocadinho. Ele viu que se calhar como tu não passaste e simplesmente meteu-se, estás a perceber? Agora, tem que haver aí um contrassenso, não é? Tem que haver aí uma coisa, não é? Não sou mais aceiteiro. Podias não estar a contar com que ele fizesse aquilo e teres atravessado mesmo. Ora bem. Não, mas é que estava deixa-me só despachar, Alexandre, deixa-me só despachar aqui o pessoal. Pessoal, segunda palavra-chave. A ela terminou. Segunda palavra-chave. Número 75. Ok? Quem não tiver mais dúvidas pode sair. Até amanhã. Se vos sair alguma pergunta sobre visibilidade reduzida ou insuficiente, vamos dar no início da próxima aula. Ok? Certo? Portanto, ignorem essas perguntas, que eu à partida acho que não. Que faz parte do tema da manhã. Ok? Pronto. Alexandre, pessoal, quem quiser sair, tudo bem. Fiquem bem, até amanhã. Alexandre, tens mais alguma dúvida então? Ou... Não, eu fiquei... Sim, Alexandre, mas isso... Vais ver que há muitas coisas que tu vais aprender aqui e que simplesmente depois vais acabar por duvidar um bocadinho daquilo que eu estou a dizer, e eu posso-te garantir que eu estou a dar segundo a lei, percebe? Isso eu posso-te garantir, mas depois vais ver coisas diferentes, porque depois muitas vezes é um salve-se quem puder, infelizmente, percebes? Ninguém está a duvidar da sua palavra. Eu sei, eu entendo. Simplesmente achei estranho. Percebes? Eu achei estranho, porque estava eu e o meu filho na passadeira, tivemos autoridade para passar. Mas repara, e eles só porque lhes apeteceram, estava vermelho e meteram-se a marcha. Deixa-me só